O deputado federal Gustavo Gayer está realmente na mira do STF. Na semana passada, teve uma operação que foi realizada pela Polícia Federal em face do deputado federal acusado, ou pelo menos as imputações que recaem sobre ele, que estaria envolvido nos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023 e também com alguns desvios de verbas públicas, a utilização de verbas públicas de forma indevida. Tem essa matéria aqui, essa notícia que saiu no Metrópolis, né? Entenda a operação da Polícia Federal contra o deputado Gustavo Gayer. Basicamente, essa operação se deu a partir de uma representação da Polícia Federal perante o Supremo Tribunal Federal e o procedimento foi distribuído ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que, por prevenção, decidiu quanto ao argumento da Polícia Federal e autorizou a realização das medidas cautelares que foram pretendidas pela Polícia Federal. A Polícia Federal foi lá, cumpriu a medida de busca domiciliar e apreensão, além de outras quebras de sigilo, enfim, apresentou algumas supostas acusações contra o deputado. E aí o deputado federal fez a manifestação lá, além de ter gravado vídeos também para o canal do YouTube, ele fez algumas manifestações lá na tribuna da Câmara dos Deputados. E basicamente ele fala a respeito das acusações ou das imputações, né? Deixa eu colocar aqui para você ver. Porque na semana passada aconteceu um evento tanto quanto incrível, na minha opinião. 2 dias antes da eleição, eu fui acordado às 6 horas da manhã com a Polícia Federal esmurrando a porta da minha casa. E aí eu me lembrei daquela conversa que foi publicizada pelo Glenn Greenwald, dos assessores do Alexandre de Moraes, onde eles falam, usem a criatividade. Bom, parece que no meu caso não usaram a criatividade, mas partiram... Bom, o deputado ele se defende, se você tiver interesse, pode acessar o vídeo aí, tá nesse canal Itatiaia. O deputado se defende, claro, é o que eu costumo dizer sempre hoje em dia. Nenhuma pessoa que sofre uma ação policial, uma investida policial, confessa, né? Nega, descredibiliza, tenta tirar de todas as formas aí o crédito da atuação policial, mas assim, a atuação policial é parte de uma investigação, uma representação, uma manifestação do Poder Judiciário, né? Às vezes tem a manifestação do Ministério Público de forma prévia, se vai ou não, de acordo com o deferimento das cautelares. Então, assim, existe toda uma concatenação de atos para que se chegue a uma operação policial dentro de uma investigação policial formal. Então, claro, não significa que o deputado seja culpado, né? Seja realmente tenha sido demonstrada ali a culpa suficiente em relação a essas infrações penais que foram objeto dessas medidas cautelares que aconteceram na semana passada. Até porque, se houvesse elementos informativos e provas suficientes, nem precisaria da medida, né? O procedimento seria relatado, concluído, e o Ministério Público, no caso o Ministério Público Federal, iria oferecer a denúncia contra o deputado. Então, se está sendo realizado ainda algumas medidas policiais, é porque ainda existe a necessidade de se coletar mais provas e elementos informativos a fim de formar ali ou aquilo que se chama de opinião delicti, né, opinião por parte do Ministério Público a respeito da infração penal. Então, veja, não significa que o deputado seja culpado, também não significa que seja inocente. Significa que há indícios de autoria, há indícios de materialidade ou a demonstração de materialidade, mas indícios de autoria e, portanto, a polícia pretende essas medidas cautelares que foram realizadas aí. De fato, houve a operação lá na residência do deputado e a realização dessas medidas de busca domiciliar. Aí o que acontece? Agora o STF torna o deputado federal, tá aqui, réu, pela infração penal cometida contra a honra em face do senador Cajuru. Acho que Cajuru também é do Goiás, não tenho certeza. Eu sei que a notícia diz, olha, a primeira turma do STF formou por maioria nessa quinta-feira, que foi no dia 31, tornou o deputado federal Gustavo Gayer réu por calúnia e difamação. A queixa foi protocolada pelo senador Vanderlan Cardoso, de Goiás, alvo dos ataques do parlamentar. O fato que aconteceu e que ensejou essa queixa-crime que foi apresentada, que é uma ação penal de iniciativa privada, se deu quando o deputado federal publicou um vídeo do ano passado, após as eleições para o Senado, e ele disse, em Goiás, né, isso aqui está no site do CNN Brasil, tá aí, né, você consegue ver, está no site da CNN Brasil, e aí o deputado disse o seguinte, olha, em Goiás, Vanderlan Cardoso e Cajuru, 2 vagabundos que viraram as costas para o povo em troca de comissão, não é? Não, Vanderlan, eu tenho minhas convicções, disse o deputado. Então, com base nisso, nessas afirmações que foram realizadas pelo deputado, quando se deu a eleição para presidente do Senado e da Câmara no ano passado,
a eleição das mesas do Congresso e no Senado, os senadores ajuizaram, então, a queixa-crime perante o Supremo Tribunal Federal. E aí levantam-se duas questões que são muito relevantes em se tratando da atividade parlamentar no Brasil e as previsões constitucionais. A Constituição Federal estabelece lá no artigo 53, olha aí na tela, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, por muito tempo, veja esse texto, por muito tempo se entendeu o seguinte, que os deputados e senadores não poderiam ser responsabilizados por esse tipo de fato, né? Xingar, ofender, falar palavrão, porque no exercício do seu mandato, eles não seriam processados, né, responsabilizados civil nem penalmente pela prática desses atos. Então, calúnia, injúria, difamação, que são infrações penais que são cometidas contra a honra, não atingiriam os deputados. É como se fosse uma liberdade para falar o que quiser sem ser responsabilizado. O que acontece? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi mudando no sentido de que essa imunidade parlamentar só seria aplicável ali no exercício da atividade de parlamentar. Então, o parlamentar na tribuna, quando no exercício da sua atividade como parlamentar, teria liberdade para ofender, para xingar, sem problema nenhum. Não iria ser responsabilizado civil nem penalmente. Agora, fora do exercício da sua atividade, fora da atividade de parlamentar, aí ele seria responsabilizado. E o que se está em discussão justamente nesse momento é o seguinte, essa manifestação do deputado federal falando que o senador Cajuru e o senador Vanderlan receberam cargo em comissão, fizeram um maracutaia ali para poder apoiar a eleição para presidente do Senado, do senador Rodrigo Pacheco, a discussão é que se isso não estaria dentro também da atividade regular do deputado federal, que é se manifestar a respeito de atos que são públicos e de interesse nacional, né, de interesse de toda a coletividade. Porém, até esse momento, o Supremo Tribunal Federal tem formado a decisão no sentido de receber a queixa-crime, portanto, tornar o deputado federal réu. Não significa que o deputado federal vá ser condenado. Não significa apenas que está sendo recebida a denúncia que foi apresentada. Denúncia não, a queixa-crime, porque é uma ação penal de iniciativa privada. Então, o senador apresentou a queixa-crime, o Supremo Tribunal recebeu, porque o senador apresenta perante o Supremo. Porque o artigo 53, olha aqui, da Constituição também, cara, você tem que começar a estudar, ler a Constituição, isso aqui é importante, isso aqui regula todas as nossas vidas. Então nós temos que, mesmo que a gente não seja da área do direito, a gente tem que conhecer minimamente o que diz o texto constitucional. Aí diz, olha, desde a expedição, parágrafo 2º do artigo 53, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional, no caso, o deputado federal também, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos em 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolvam sobre a prisão. Olha aqui o parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Então, os deputados federais, no caso, o deputado federal Gustavo Gayer, ele tem aquilo que se chama foro por prerrogativa de função. O deputado federal só pode ser julgado pela prática de crime comum perante o Supremo Tribunal Federal. Isso também vai de encontro com o que está lá no artigo 109 da Constituição. Deixa eu ver se eu abro para você rapidinho. O 109 da Constituição, quando fixa, aliás, 102 ou 103, quando ele fixa a competência do Supremo Tribunal Federal, ele já estabelece que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente nas infrações penais, na prática de crime, por processar e julgar dos crimes esses indivíduos. Então aqui, ó, nas infrações penais comuns, vamos ver se eu abro para você ver aqui, ó, tá no 102 da Constituição, foi pesquisado, as infrações penais comuns, o crime político, olha aqui, cadê essa caceta? Processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, membros do Congresso Nacional. Então, isso já está de acordo com a competência do Supremo Tribunal Federal, que é para o julgamento dos crimes cometidos pelos membros do Congresso Nacional. Para além disso, vou trazer para você aqui, para a gente finalizar o vídeo já, inclusive pedir para você já se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, né? Se você tiver alguma questão, olha, meu moleque. Filhão, vai botar o fone?
Botar o fone? Valeu. Bom, aqui a gente tem aqui, ó, qual é a infração penal que está sendo imputada ao deputado federal? Aqui, calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Quando o deputado fala que o senador recebeu, aceitou um cargo de comissão, isso é um ato de corrupção. Para a prática de um ato do indivíduo, ele recebe uma corrupção, recebe uma vantagem indevida, e tem a potencialidade de vantagem indevida. Então, o deputado acaba acusando ele da prática de um fato definido como crime. Existe a possibilidade do deputado provar que aquilo que ele falou é verdade, que está aí, por exemplo, no parágrafo 3º do artigo 138. Admite-se a prova da verdade, salvo. Então, admite-se essa prova da verdade é o deputado provar que aquilo é verdade. O deputado disse, olha, senador, você é um safado, você está recebendo cargo para votar e apoiar o outro senador tal. Então, ele tem que provar que fulano recebeu o cargo, percebe? Então, isso seria a exceção da verdade. Mas, de toda forma, meus caros, eu quero só deixar claro o seguinte, o fato do Supremo Tribunal Federal ter aceitado, recebido a denúncia e tornado o deputado federal réu, não significa que ele virá a ser condenado. Não significa, são coisas diferentes. No entanto, é importante levar em consideração porque já é o segundo ato, né? O segundo ato do Supremo Tribunal Federal recentemente e que coloca o deputado federal no polo passivo de uma ação de persecução criminal, de repressão criminal. Tá certo? Queria saber a sua opinião, se você é do Goiás, de qual estado você é. Joga aí no campo dos comentários o que você pensa a respeito disso. Você acha que pode estar havendo uma perseguição em face do deputado, como o deputado mesmo tem relatado nas suas manifestações, ele considera que isso é uma perseguição contra ele. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode lançar aí também. Está à disposição aí para esclarecer todas as dúvidas. Valeu, forte abraço e até a próxima.